Oi, meu nome é Jorge Cruz e nessa aula você vai aprender sobre porcentagem. Esse assunto está dividido em 3 partes e essa é a primeira. Então vamos lá. Quem nunca passou por a frente de uma loja e se encontrou, se deparou com a seguinte frase: descontos de até tantos por cento, né? A porcentagem ela vem representada por esse símbolozinho aqui. Ele é o porcento, viu? Então, toda vez que vocês forem ver alguma coisa em relação à porcentagem, muito provavelmente vocês vão se deparar com esse símbolo. Então, no primeiro exemplo aqui nós temos desconto de até 30%. É uma frase que talvez não seja tão estranha para muitos de nós, né? Juros do cartão de até 14,4% ao mês. Então esse AM aqui é ao mês. A gente vai falar sobre taxas também depois. Você vai pagar uma conta, um boleto bancário na lotérica e lá tem escrito nas letras miudinhas: cobrar multa diária de até 0,02% ao dia, né? Cobrar multa diária de 0,02%. Você vai ler uma receita e lá você encontra 1/4 de xícara. Isso também é uma porcentagem, só que está ainda na forma de fração. Bom, galera, como é que vamos trabalhar com porcentagem? Primeiro a gente vai entender a noção principal de porcentagem, para que ela serve, aonde é que a gente encontra a porcentagem, vamos dar alguns exemplos. Depois a gente vai trabalhar algumas transformações para poder manipular a porcentagem e por fim veremos alguns exemplos para ficar bem fixado. Então, para que serve a porcentagem? Nós usamos a porcentagem para representar partes de um todo. Beleza? É isso aí. Bom, aqui vocês vão me acompanhar nos meus vídeos, vocês vão perceber que o áudio de fundo vai depender do horário do dia. Se for durante a tarde, provavelmente vocês vão ouvir galos cantando, passarinho, né? Tudo aí. E quando for à noite, vocês vão ouvir grilos, sapos e etc. Por aqui voando, durante o dia nós teremos moscas e à noite nós teremos muriçocas. Durante a manhã a gente teria o barulho dos vizinhos, assim como agora à noite também está tendo. Tá? Então me perdoem aí se tiver alguma intromissão de áudio estranho no fundo do vídeo, mas é isso aí. Então a gente usa a porcentagem para representar a parte de um todo. Vamos dar um exemplo bem característico, né? bem simples da gente dar uma observada. Um exemplo bem bacana é o dízimo. O dízimo é um tributo que os fiéis pagavam à igreja como contribuição obrigatória, né, religiosa. O que ele quer dizer? Esse dízimo ele se refere a uma 10ª parte. O dízimo quer dizer a 10ª parte. 10ª parte. Ou, em forma de fração, 1/10. Né? Esse 1/10, se eu quisesse escrever ele em porcentagem, eu conseguiria. Porque a porcentagem ela é uma divisão por 100. Ela é uma representação em fração com uma divisão por 100. Então, aqui, para me representar esse valor, essa fração, 1/10 em porcentagem, bastaria que eu encontrasse uma fração que fosse equivalente a 1/10, só que no lugar do denominador 10, eu teria que ter um denominador 100. Então,
basicamente, eu posso escrever isso da seguinte forma. Multiplicar aqui embaixo por 10, aqui em cima por 10 também, e nós teríamos 10 sobre 100, ou seja, nós teríamos 10%. Então, o dízimo é 10%, certo? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos do que isso significa para a gente, né? O que afinal isso significa. Bom, digamos que o indivíduo receba R$ 700. Esse é o salário da pessoa. Ele participa de uma igreja que cobra o dízimo, né? Então, qual seria o valor que esse rapaz, essa pessoa iria pagar recebendo R$ 700, né? Qual seria o dízimo dela? O dízimo seria a 10ª parte, o décimo, ou 10%. No caso, um décimo de 700, um décimo de 700 é a mesma coisa de 1 sobre 10 vezes 700. 70, né? Cancelando 0 com 0 aqui. Então nós teríamos 70. Então ele pagaria R$ 70 como décimo, ou como dízimo, né? No caso, se você mudasse o valor do salário do rapaz, com certeza o valor da porcentagem iria mudar. Não seria, né? No final das contas não seria 70, mas sim, se ele recebesse 800, seria 80. Se ele recebesse 850, seria 85 e por aí vai. É mais para você ter uma ideia de onde é que a gente aplica. Qualquer lugar que tiver uma fraçãozinha vai ser possível a gente aplicar a porcentagem. Bom, continuando. Como é que a porcentagem se apresenta? A porcentagem se apresenta de duas formas. Ela pode ser representada na forma de fração ou decimal. Com a fração, nós temos ainda dois casos específicos. Você pode ter uma fração com denominador 100, ou você pode ter uma fração com denominador diferente de 100, né? Se a gente for chamar a atenção, voltar um pouquinho, aqui seria uma fração com denominador diferente de 100 e aqui seria uma fração com denominador igual a 100, né? E nós podemos ver também na forma decimal, aquele 0, 1, alguma coisa. Basicamente a forma decimal seria com vírgulas, né? As transformações. Nós vamos falar agora sobre as transformações, porque você precisa aprender a transformar de fração para decimal, de fração com denominador 100, aliás, com denominador diferente de 100 para um denominador igual a 100, que é muito importante que você entenda isso. Então a gente vai ver três tipos de transformações. A primeira a gente vê aqui nesse vídeo, as outras duas a gente vai ver no próximo, certo? Então, a primeira transformação que eu tirei aqui para vocês é a de fração que tem o denominador igual, aliás, diferente de 100, para uma fração cujo denominador é igual a 100, certo? Esse D aqui é de denominador, tudo bem? Só para abreviar um pouco. Vamos observar o seguinte. Temos 3 sobre 20 aqui, né? Na questão chegou para a gente da seguinte forma. Transforma de fração para porcentagem. De fração para porcentagem. A fração que é apresentada na letra A é o 3 sobre 20, né? Aí como é que eu transformo ela para porcentagem? Eu estou com uma fração e quero colocar ela nesse formato aqui, por exemplo.
É um número com um símbolozinho de porcento aí. Eu só vou conseguir colocar esse valor com o porcento se eu encontrar uma fração cujo denominador é 100, porque esse símbolo ele representa uma divisão por 100. Então eu preciso que eu encontre uma fração, né, que seja equivalente a 3 sobre 20, mas que tenha no lugar do 20 um denominador 100. Eu preciso que aqui embaixo seja o 100. Qual é o valor que eu multiplico o 20 para que dê 100? Né? Tempinho para você pensar, dá uma pausa aí no vídeo e daqui a pouco você volta. Sim, se você encontrou 5, você pensou da forma correta. 20 vezes 5 dá 100. Né? Então, da mesma forma que eu multipliquei aqui embaixo por 5, para não perder o equilíbrio da fração, eu tenho que multiplicar o numerador também por 5. Então, 3 vezes 5, 15. Ó, 15 dividido para 100. 15 dividido por 100. 15%. Viu? Então, isso aqui é 15%. Bom, algumas frações, elas não vêm tão específicas assim, tão simples da gente encontrar um número que multiplica para dar 100, né? Por exemplo, o 30 aqui você teria um pouco de dificuldade para encontrar um número inteiro, né, que multiplicado por 30 fosse dar igual a 100. Então, a sugestão que eu dou nesse caso é você tentar simplificar. Se você simplificar o 45 por 15 e o 30 por 15, você obtém 3 sobre 2, certo? E o 3 sobre 2, veja que se eu multiplicar o 2, que está aqui embaixo, por 50, eu chego no denominador 100. Então, eu vou multiplicar aqui por 50. E em cima também vou multiplicar por 50. O resultado que eu vou encontrar aqui em cima é 150. E aqui embaixo, como a gente já queria, né, a gente já esperava, 100. Ou seja, o resultado de 45 sobre 30 em porcentagem é 150%. Ok? No próximo vídeo, né, essa aqui é a parte 1, nós vamos para a parte 2. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as outras duas transformações. Qualquer dúvida, você coloca aí nos comentários ou me procura de algum jeito que a gente acaba conversando aí direitinho. Então, esse aqui tem uma continuaçãozinha no próximo vídeo. É isso aí, até daqui a pouco.